O microfone está aberto, então, ok. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela participação de vocês. E hoje nós vamos dar, então, a continuação do nosso estudo do capítulo 7. Nós estamos na sessão 8, a crença inacreditável. Fica lá na página 138. E para nós já começarmos nosso estudo, que hoje atrasou um pouquinho, nós vamos desde já, então, fazer aquele momento de internalização, aquele momento de entrega ao Espírito Santo, que a gente respira mais pausadamente, mais profundamente, porque com essa respiração ajuda a baixar a frequência vibracional e com uma frequência mais baixa a gente fica com a nossa capacidade de aprendizagem mais apta, mais aberta e oferecemos nesse momento a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo para que Ele a utilize por nós, para que voltemos a aprender e a reconhecer a nós tal como Deus nos criou. Então, agora que já colocamos o propósito de entrega do pensamento que está aprendendo ao Espírito Santo, nós estamos prontos para essa continuação do estudo das dádivas do reino, que hoje Jesus vai falar de uma crença inacreditável, que é essa crença do ego que nos dá uma identidade própria, negando com isso, com essa identidade própria, a nossa identidade como filhos de Deus. Então, para quem já está desperto, isso é inacreditável. Mas Jesus precisa nos ensinar essa crença para que a gente possa detectá-la dentro de nós, porque se nós não soubermos que ela está aí, ela de qualquer maneira funciona através de nós. Mas se nós não soubermos disso, ela funciona naquele piloto automático e a gente sequer sabe que tem como escolher contra essa crença, que a gente tem como largar essa crença. E a nossa leitura de hoje, então, começa dizendo: nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva, mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Então, isso são características da separação do ego e características do amor de Deus, do céu. Então, o amor, ele por si só, por ser amor, ele automaticamente precisa ser estendido. Isso é uma característica natural do amor. O amor não existe estagnado. Se é uma coisa estagnada, não é amor. O amor, ele sempre está se doando, ele sempre está em extensão. E já a raiva, para ela existir, ela precisa automaticamente achar um culpado, ela precisa ser projetada. Então, o ego, ele pega esse sentimento, essa raiva, e projeta para fora. Tanto é que o ego construiu um mundo físico, onde agora nós estamos com a consciência fora da mente, e a mente projetou essas figuras todas, onde cada um de nós é uma figura, e a gente sente raiva tanto com o externo, com outra pessoa, ou sobre a própria pessoa, que também ainda é externo ao nosso ser, é a figura do corpo, que a gente pode ter raiva ou de próprios pensamentos que nós temos comportamentais, que também estão fora da mente. Então, essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente e, portanto,
uma lei que está sempre em operação. Então, nós sempre estamos ou estendendo ou projetando, porque a nossa mente ela é ativa. A nossa mente não consegue não funcionar. Então, ou nós estamos estendendo amor, ou nós estamos na mente do Espírito Santo, ou nós estamos projetando, nós estamos na mente egóica. Disso não há como escapar. A mente funciona assim, ou de um jeito, ou dentro do outro. É a lei pela qual crias e foste criado. Então, a extensão, como Deus, que é também sinônimo de amor. E se amor tem que se estender, Deus não tinha como não se estender, como não nos criar. Então, porque é a lei do amor. Então, por isso que nós fomos criados por essa lei. E nós também, na realidade do céu, na nossa realidade, é assim que nós criamos. É assim que nós nos mantemos no reino de Deus. Então, criando, estendendo amor. É a lei que unifica o reino e o mantém na mente de Deus. Unifica o reino porque se é extensão, não houve ruptura. Então, tudo que é criado ainda faz parte da extensão. Não há ruptura nenhuma. Na oração que a gente às vezes faz aqui, nós igualamos o amor à luz. Então, a luz também não tem nenhuma ruptura, não tem um lugar onde comece e termine. Tudo faz parte. Então, na criação, não há ruptura por causa da lei da extensão. Na extensão, ainda tudo faz parte. Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Então, o ego usa a projeção. O ego, ele sabe que a gente se sentiu culpado na mente e ele, então, projeta a culpa para fora. Então, ele usa essa mesma lei da extensão, mas de maneira invertida. Ele projeta. Para o Espírito Santo, é a lei fundamental do compartilhar, pela qual dás aquilo que valorizas, de modo a conservá-lo na tua mente. Então, na extensão, onde está o meu tesouro? Se o meu tesouro está na alegria, na paz, no amor, no ser que eu sou, o Espírito Santo, ele estende isso e por isso que eu tenho isso. Eu estendo amor, por isso que eu tenho amor. Então, essa lei que faz com que isso funcione. Ela produz, portanto, abundância ou escassez. Né? A extensão produz mais abundância de amor, de alegria, de segurança, de bem-estar, ou escassez quando é usada pelo ego, porque ele projeta, ele joga para fora e ele fragmenta. Então, dependendo de como tu escolhes aplicá-la. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti decidir se vais ou não usar a lei. Então, a mente sempre está usando a lei, ou da projeção ou da extensão. Cabe a nós decidir qual das duas nós queremos usar. Se nós vamos usar a do Espírito Santo, que é a extensão, ou a do ego, que é a projeção. Então, nós podemos, como tomadores de decisão, nós podemos escolher com qual que vamos usar, mas não podemos escolher os efeitos que cada uma vai trazer. Isso é piloto automático. A nós só cabe a escolha. Todas as mentes necessariamente projetam ou estendem, porque é assim que vivem e toda mente é vida. Então, a mente é feita de Deus, então ela é vida e, portanto, ela ou projeta ou estende. Ela não tem como não ser nenhum dos dois, ou como dar um intervalo de não fazer nada. A mente, ela sempre é ativa. A mente não dorme. O que dorme é a nossa consciência de quem nós pensamos que o que somos. Isso dorme. Isso nós pensamos que somos um corpo, então o corpo dorme. Nossa consciência nem é o corpo que dorme, é a nossa consciência de que estamos num corpo que dorme e aí essa consciência
faz com que o corpo fique repousando também. Mas a mente, que é fora do espaço e do tempo, a mente que é criada sem limites, então é quase como o espírito, mas não é o espírito, é o agente ativador do espírito. Essa mente, ela é o próprio dom da vida, a mente. E essa ou projeta ou estende, ela nunca dorme, ela sempre está fazendo um ao outro. O uso que o ego faz da projeção tem que ser inteiramente compreendido antes que a associação inevitável que se faz entre projeção e raiva possa ser finalmente desfeita. Então, por isso que Jesus vai nos explicar agora como que o ego se utiliza da projeção, porque ele sabe que se nós não compreendermos isso, a gente não vai ter instrumento nas nossas mãos para escolher de forma diferente. Nós seríamos eternas vítimas do ego. Mas nós, conhecendo o que está por detrás, nós, como tomadores de decisão, podemos escolher diferente. Por isso que Jesus agora vai falar de como que o ego se utiliza da projeção. E o ego, ele sempre tenta preservar o conflito. Essa é a meta dele, né? Porque é no conflito que ele sobrevive, que ele se perpetua através do conflito. Então, o ego, ele é muito engenhoso em inventar formas que pareçam diminuir o conflito, porque não quer que aches o conflito tão intolerável a ponto de vires a insistir em desistir dele. Então, este é o segredo do ego. O procure, mas não encontre. Ele quer diminuir o conflito, mas não acabar com o conflito. Ele tem que diminuir o conflito, sim. Ele faz com que pareça que há solução dentro do ego para o conflito, porque caso contrário, se não houvesse solução, nós já teríamos desistido do conflito, e sem conflito o ego não tem vida. Porque o ego, ele precisa do conflito para engendrar medo, e o medo é o alimento dele. Por isso que o ego, então, ele tem milhares de formas de resolver os conflitos dentro da ilusão, mas todas elas são só... Como é que eu vou dizer? Todas elas aparentam solucionar. Elas trocam um sonho de um conflito para um sonho de ausência de conflito. Mas o conflito, ele aparece de outra forma mais tarde, porque a causa dos conflitos o ego não resolve. Então ele vai lá nos efeitos, muda os efeitos, aparentemente o conflito está resolvido, mas como a causa continua existindo, o conflito vai aparecer de outra forma. E o ego vai lá e traz outra solução, e mais outra, para a gente não sair fora do ego, para não se questionar o próprio ego como sistema. Ele quer que nós só questionamos os conflitos, que a gente queira resolver os conflitos, mas que a gente não olhe para além dos conflitos a primeira causa, porque essa tiraria o ego. O João levantou a mão? Oi, Ing. Oi. Pensando nessa frase, né, que Jesus coloca aqui, eu já percebi algumas coisas em mim, por exemplo, que quando a gente começa a estudar o curso, chega um momento que você está experimentando uma certa paz que é diferente daquela que você experimentava antes, né? Uhum. E aí você começa a se sentir bem, e eu acho que nessa parte você acaba relaxando o nível de treino, e acho que é nesse momento que o ego acaba realmente levando você a fazer exatamente o que ele está dizendo aí, né? Ele diminui o seu nível de atenção em relação aos conflitos que são maiores, mas você não presta atenção naqueles leves pensamentos conflituosos, e você não fica tão atento, né, aos pensamentos que realmente vão levar aos conflitos que são maiores, né? Isso entra na engenhosidade do ego. O ego realmente, ele inclusive pode diminuir os conflitos das pessoas quando inicia o curso, para justamente a pessoa já se satisfazer com um pouquinho de melhora.
Isso. E não se atentar que a paz ela tem que ser ininterrupta e sempre. Ou ela não é paz. A paz ela tem que ser, nós como filhos de Deus, ela tem que ser sempre, ou alguma coisa errada ainda está no na nossa mente. Alguma coisa ainda há a ser desfeita. E o ego, ele pega muitos estudantes com esse gancho, sim, de diminuir o conflito, mas ele não resolve. Por isso que verdadeiramente empenhados são, muita gente lê o curso, mas verdadeiramente empenhados em desfazer o ego são poucos. Então a gente pode até ser feliz de estar aqui com esse verdadeiro empenho, de ver realmente, né, o sistema do ego para alargar ele. Márcio? Ô, Ing, aproveitando isso que o João disse, eu quero tirar uma dúvida. Uma coisa que acontece comigo às vezes, e aí eu fico pensando se é o ego ali tentando me iludir, já faz um tempo, né, desde dessa fase de estudo do curso, e é como se fosse assim, eu experimento umas sensações que surge uma situação de desconforto, aparece uma situação em que geralmente eu ficaria desconfortável, e eu percebo aquele desconforto na cena. Parece que o meu corpo sente, assim, eu tenho às vezes uma sensação de irritação, ou eu tenho um incômodo, só que é como se na minha mente eu tivesse uma certeza que aquilo é uma ilusão, automaticamente chega na minha mente assim, é como se eu realmente me encontrasse, me olhasse fora daquilo, e aí eu sinto uma paz. É como se eu tivesse assim uma certeza de que aquilo ali nem vai ser resolvido porque nem existe. E as coisas vão se encaminhando assim, né? E quando surge a ansiedade, eu relembro isso de novo. Você acha que pode ser o ego armando? Não, tem a paz que vem do instante santo também, que vem do Entendi. Espírito Santo, mas nós, como ainda tem culpa na mente, a gente, por enquanto, nós pulamos entre o Espírito Santo, sentimos também a sua paz e oscilamos, voltamos de novo. Então, isso é assim dentro do nosso processo. Então, eu Essa acredito que seja verdadeiro, que seja do instante santo, devido ao propósito teu Entendi. de ver com a mente certa. Entendi. Essa oscilação, então, é normal. Ela é normal. Enquanto nós estivermos identificados com o corpo, nós não temos como nos manter 100% só na mente. Uhum. Até mesmo porque a mente, ela não, se nós estivéssemos vibrando totalmente só com a mente, nem seria o termo certo vibrar, mas ela é tão além do corpo que o corpo desapareceria. Nós não conseguiríamos manter uma crença de que somos um corpo. Por isso que é um processo lento, gentil, suave, que a gente às vezes acha que não está avançando, mas estamos avançando sim, e vai chegar um momento que nós, junto com o Espírito Santo, vamos chegar à conclusão que realmente essa identificação ela é inacreditável, não é possível, não é a nossa realidade, e aí a gente decide quando fazer essa transição da nossa consciência se identificar só com a mente e não mais com o corpo. Enquanto estivermos com o corpo, vai oscilar sim. Você falou de gentileza e me lembrou uma coisa muito interessante que esses dias eu senti, assim, em relação a eu procuro ser gentil comigo quando eu, né, faço as minhas... Quando eu tô aí no ego, né, de vez em quando você dá umas loucas aí, você vê que você entrou no ego mesmo e você quer ficar lá. Tipo, né, tem alguns momentos que você sabe que você tá fazendo uma coisa que não tá ali ligada ao que você vem aprendendo, ou tá ligada à sua verdadeira realidade, e você fica lá. Nesse momento, eu entendi que a verdadeira autoestima é eu me tratar com gentileza nesses momentos. E a verdadeira autoestima não é
a estética, né? A verdadeira autoestima é eu reconhecer que eu estou no processo, que, ok, fiz uma caca aqui, mas eu posso voltar e perdoar. Então, eu hoje procuro olhar para a autoestima dessa forma também. Isso, inclusive hoje ainda no estudo ele vai trazer uma forma da gente reconhecer quando nós estamos no ego, mas como escapar da culpa disso. Então, Que bom. essa gentileza é uma forma de não acrescentar culpa à consciência de que nós já estamos equivocados. E hoje, Muito obrigado. mais aqui no final, Jesus vai tratar desse tema. Obrigado. Continuando então aqui no parágrafo 2, no 4, o ego tenta então, nós estávamos falando anteriormente que o ego, ele quer diminuir o conflito, mas não acabar com ele. Ele só quer diminuir, fazer de conta que está resolvido, mas ele quer que a gente continue no ego. Ele não quer que largue, então ele não soluciona de fato. O ego tenta então persuadir-te de que ele pode libertar-te do conflito, contando que não desistas dele e te libertes. Então, o ego, ele está sempre dizendo qual solução que eu devo tomar. Ele é imediato, a solução. Mas essa solução, ela é autoenganadora. O ego, ele é muito engenhoso no sentido de querer que a gente faça essa solução e fique satisfeito com aquele resultadinho que dá. Sem, no caso, largar o conflito e sem se libertar. Porque libertando-se, o ego deixa de existir. Usando a sua própria versão distorcida das leis de Deus, o ego usa o poder da mente apenas para derrotar o propósito real da mente. Projeta o conflito da tua mente para outras mentes em uma tentativa de persuadir-te de que tu te livraste do problema. Então, o ego, ele é campeão em apontar onde está o problema, e de preferência o outro é o culpado. Ou é alguma coisa comportamental minha culpada, ou é o meu corpo culpado. Isso tudo são culpas fora da mente. E o ego, ele sempre quer, ele usa o próprio poder da mente, que foi feita só para criar, e ele usa esse poder para dar realidade ao conflito e também para sanar a seu modo o conflito, desde que ele se perpetue, desde que ele continue no comando. Existem dois erros principais envolvidos nessa tentativa. Essa tentativa do ego de projetar a culpa lá fora da mente, culpar o outro. Existem dois erros nisso. Primeiro, estritamente falando, o conflito não pode ser projetado porque não pode ser compartilhado. Nós vimos umas aulas atrás que só o que é estendido pode ser compartilhado, só o amor pode ser compartilhado. O ego, quando ele é projetado, ele é uma projeção de uma ruptura, então ele é ataque. Então, o ego, ele não pode botar um conflito lá fora, porque ele não pode comunicar o conflito. Então, como que a outra pessoa, se eu projeto um conflito, como que a outra pessoa aceita isso? Só se na mente dela ela também tiver um conflito. Se ela estiver com a mente curada, não tem como eu projetar um conflito. Não tem como nós, por exemplo, projetar um conflito para Jesus, porque a mente dele está curada. Ele não tem como nós ofender ele. Nós podemos xingar ele dos piores nomes, ele não vai se ofender. Já no caso entre nós, se a gente se xingar, nós estamos aqui no ego ainda, então dificilmente escaparíamos sem nos ofender. Então, por quê? Porque na nossa mente ainda não está totalmente curada. Então, qualquer tentativa de manter parte dele, do conflito, e livrar-se de outra parte não significa realmente nada. Então, o ego, ele quer manter um pouco de conflito para nós, para ele continuar existindo, e o resto ele quer jogar fora para nós achar que ele está nos curando.
Então, isso não tem significado. Lembra-te que um professor conflitado é mau professor e mau aprendiz. Então, o ego é um mau professor e nossa mente errada é uma mau aprendiz. A Flora? É que isso me faz lembrar anos e anos que eu fiz terapia buscando a paz. E passava de uma técnica terapêutica para outra, dentro da psicologia clássica, técnicas alternativas. E eu experienciei bem essas táticas, estudando, dando tudo de mim para poder ajudar o psicólogo, o terapeuta, me ajudar, porque eu queria muito, e essa estratégia realmente é muito engenhosa. Eu sinto que é muito importante a gente olhar para isso, e também é claro que, enfim, a gente começa a estudar o Zen e pode acontecer às vezes da gente querer de alguma forma encaixar algum outro sistema com o Zen. E eu sinto que essa é uma outra sutileza do ego também, porque como é um sistema realmente muito definitivo, eu sinto que o Zen é o fim mesmo da linha mesmo. Então, parece que o sistema de separação fica mais ardiloso. E aí, às vezes, há uma tentativa de querer casar o sistema, o Zen, com algum outro caminho que aparentemente